Ora, muito bons dias a todos. É assim, o meu nome é Jorge Alves, sou representante e sócio-gerente da empresa Conceito Base, que é uma empresa que se dedica essencialmente à área do AVAC. Nos nossos projetos tentamos sempre incutir rácios de eficiência e consumos energéticos baixos, que é aquilo que, na prática, todos nós pensamos para as nossas casas. Existe aqui sempre uma questão muito crítica que costumam colocar, é porque é que eu estou numa passive house quando supostamente as passive house não precisam de correção do ponto de vista da térmica. E, efetivamente, existem imóveis onde isso não é necessário. Mas depois existem todos os outros imóveis onde isso, efetivamente, é necessário. E no nosso país nós temos um problema muito grande, que a qualidade da nossa construção leva-nos a que sejam imóveis que, do ponto de vista de eficiência energética, são muito pobres. Seja do ponto de vista de falta de isolamentos, seja até, inclusivamente, às vezes, por excesso de isolamentos, que leva a que os imóveis sejam bastante quentes, onde no nosso clima o sobreaquecimento é verdadeiramente um grande problema e é um problema que às vezes é complicado de resolver. E da parte dos donos de obra costuma ser às vezes surpresas muito desagradáveis porque pensam que teoricamente podiam prescindir completamente de qualquer correção do ponto de vista térmica e depois chegamos àquela altura onde diz realmente isso não acontece. Pronto, nesse caso é a nossa área de atividade. Essencialmente, nós trabalhamos soluções à base de soluções hidráulicas, trabalhando com peso radiante, trabalhando com bombas de calor associadas. Tentamos sempre incutir nos nossos projetos a parte da ventilação mecânica controlada com recuperação de calor e associar a soluções solares térmicas ou fotovoltaicas. Portanto, conseguindo com isto ter um rácio bastante grande de eficiência no imóvel e garantir resolver toda a componente térmica do mesmo e com balanços energéticos bastante favoráveis. Seguidamente vou apresentar só alguns slides relativamente rápidos de algumas execuções e depois vamos ver. As soluções habitualmente se assentam sobre um piso radiante hidráulico. Ok, esta fotografia não ficou assim muito bem. Trabalhamos essencialmente com a solução Schluter Becotec Therm, que é uma solução caracterizada por baixo perfil, com uma carga no imóvel bastante menor. Habitualmente uma solução de piso radiante tem uma carga localizada de 127 kg por metro quadrado, esta solução permite-nos ter somente 57 kg por metro quadrado. Para a reabilitação faz toda a diferença no peso da nossa estrutura, que traz inúmeras vantagens nesse sentido. Configuração. Bem, isto aqui é mais uma outra solução. Ups. Isso foi muito rápido. Pronto, regressando aqui ao nosso piso radiante hidráulico, isto é uma solução que é caracterizada por 25 milímetros de espessura máxima, no caso de pretendermos, por exemplo, ter um botão afagado como nosso acabamento final. Isto aqui permite-nos ter exatamente a carga no imóvel de menor espessura, portanto, de menor impacto na estrutura do nosso imóvel. Estas soluções são caracterizadas por um grande output a nível de aquecimento e permitir também o arrefecimento da solução. Estas soluções habitualmente conseguem retirar entre 5 a 8 graus à temperatura interior em casas que pelo menos cumpram o mínimo obrigatório da térmica e sem ser casas diretamente passive house. Numa casa passive house conseguimos ter performances um bocadinho melhores, traduzindo-se efetivamente em ambientes interiores com uma qualidade de conforto muito superior. Habitualmente isto é uma imagem de um coletor do piso radiante, onde temos a distribuição. Saliento aqui só um pequeno pormenor, que é um problema que é colocado muitas das vezes. Porquê? Porque as tubagens dos pisos radiantes se encontram embebidas no pavimento, não têm qualquer emenda juntas ou ligações no piso. Todas as ligações encontram-se dentro dos armários de distribuição, que estão criteriosamente escolhidos dentro do nosso imóvel, para permitir, num futuro, fazer um hipotético despiste e, eventualmente, correção de qualquer anomalia que possa existir no sistema. A tubagem que está dentro do pavimento são tubagens, de uma maneira geral, com vidas úteis expectáveis acima dos 50 anos. Tomáramos nós que tudo que existe no imóvel tenha vidas úteis que estão aproximadas a isto. Portanto, a questão da durabilidade do sistema aqui na prática não existe, porque ela é virtualmente eterna. Imensa desculpa, mas isto aqui hoje está a correr um bocado depressa demais. Associado a isto, nós temos sempre os nossos elementos de produção, poderão ser bombas de calor. Aqui temos o caso de uma instalação piloto, que concretamente é a sala
de teste da Daikin Portugal, onde temos 3 versões específicas de bombas de calor, que neste caso aqui estão ligadas com ventiloconvetores, mas podem ser integradas com pavimento radiante, constituindo-se sempre numa solução altamente eficiente e, do ponto de vista funcional, muito prático para o utilizador, porque estas soluções são caracterizadas por uma grande automatização. O utilizador, aqui na prática, apesar do equipamento ser um equipamento bastante complexo, o utilizador define a temperatura do objetivo e o sistema tem que responder para essa temperatura do objetivo, deixando o utilizador de ser quase um engenheiro em que tem que ter conhecimentos avançados para poder operar com estes sistemas. Estes são sistemas extraordinariamente simples de operar. Aqui temos um outro caso, que este é bastante recente. A Daikin lançou agora recentemente a nova gama de bombas de calor, a Alterma 4, que é a 4ª geração das bombas de calor, é caracterizada pelo novo refrigerante R290, que está a ser implementado. Esta foi uma das primeiras unidades a ser arrancada em Portugal, isto arrancou no mês passado, está neste momento já em funcionamento e é uma máquina caracterizada por um muito baixo consumo energético, um GWP de 2, se não estou em erro, 0.5, peço imensa desculpa, estes valores são sempre tão expressivos que acaba por não ficar. É uma máquina que está a fazer uma instalação de ventiloconvetores e permite-nos ter uma eficiência elevadíssima na instalação. Estes sistemas podem ser integrados também com recuperadores hidráulicos a biomassa. Neste caso concreto é uma solução bastante clean, que permite, neste caso concreto, enviar o calor que é gerado aqui para uma bomba de calor e a bomba de calor vai fazer depois esse reenvio para o piso radiante, sendo uma excelente solução quando é pretendido ter um elemento a lenha, vulgarmente, que é muito frequente no norte do país e existe muita gente que tem esse requisito de gostar de chegar à noite e ter ali a queimar, o conforto de ter a chama visível permite utilizar sistemas deste género. Isto conjuga tudo muitíssimo bem com as soluções solares térmicas e solares fotovoltaicas, porque no nosso país, com a quantidade de sol que nós temos, é um crime não aproveitarmos estas energias, porque o sol por enquanto ainda é gratuito e o governo por enquanto ainda não o está, portanto é aproveitar enquanto ninguém se lembra de fazer isso. Por fim, aqui, estes todos os sistemas e com a estanquicidade que nós temos atualmente nas nossas habitações, eu digo que é obrigatório ter uma ventilação mecânica controlada, independentemente do requisito técnico do imóvel, porque assim, vamos ser diretos. A gente pode viver uns dias sem comer, podemos viver uns dias sem comer, mas sem respirar a gente não vive mais do que alguns minutos. Portanto, respirar é essencial e respirar com qualidade. Dentro de uma habitação que é estanque, se não tivermos qualidade no nosso ar, nós vamos pagar a fatura mais tarde ou mais cedo. Portanto, ventilação é essencial. E depois, dentro da parte da ventilação, a duplo fluxo com recuperação de calor permite-nos, obviamente, compensar as perdas que o imóvel possa ter e não estarmos a adicionar ainda mais perdas por via da ventilação. Estar a perder mais calor por esta via. Aqui temos um outro exemplo de uma instalação pura de ventilação mecânica. E aqui temos uma ideia de como é que fica a tubagem dentro de um teto falso. Felizmente isto não se vê, está dentro do nosso teto falso, é preciso ter algum critério quando se faz a escolha e a instalação destes sistemas, de modo a que haja equilíbrio na solução e que na prática se garanta os caudais eficazes e necessários em cada espaço individualmente. E por fim, temos aqui só um exemplo de soluções solares fotovoltaicas, que mais uma vez todos estes equipamentos que eu descrevi até agora funcionam à base de energia elétrica. Portanto, mais uma vez, tendo energia elétrica a ser produzida a partir do solar, temos aqui, obviamente, um baixo consumo de energia primária, leia-se, uma fatura de energia relativamente baixa em relação à qualidade expectável da solução. E, da minha parte, encerro só aqui simplesmente com a ideia de um termostato para controlarmos a temperatura do nosso espaço, que é importante também nós sabermos qual é a temperatura a que está e podemos controlar efetivamente a temperatura do sistema para aquilo que nós entendermos necessário e que seja evidentemente os nossos requisitos. Por último, queria só apresentar aqui uma questão que para a Passivhaus acho que tem muita importância e que normalmente é menosprezada. Normalmente quando falamos de Passivhaus falamos sempre imóveis com baixas necessidades, mas temos de nos lembrar de uma questão. Todos nós temos que tomar banho todos os dias, ou pelo menos precisamos de água quente para esse efeito. A Daikin lançou um equipamento que, neste caso, se chama a Daikin Alterma 3RF Mini. É um equipamento caracterizado por dimensões extremamente compactas e insere sempre, é um imóvel, peço desculpa, é um equipamento
que se insere dentro até de uma cozinha, num espaço, não precisa de um espaço técnico específico para ele, permite-nos fazer água quente sanitária e permite-nos ter uma capacidade de até 6 kW de potência térmica disponível para outros elementos adicionais. É uma solução extremamente compacta, tem uma unidade exterior muitíssimo pequenina e para casas com baixas necessidades isto é uma excelentíssima solução. E é um equipamento que é importante para o utilizador final, tem um custo relativamente baixo versus aquilo que faz. Eu neste momento vou passar aqui a palavra ao engenheiro Hugo Velho e ao engenheiro Paulo Palhal da Daikin, que vão dar o seguimento desta minha apresentação e continuar também com esta situação. Muito obrigado.